O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez. Para vocês que nos acompanham pela rede Canção Nova de rádio, que é o Padre Sandro Magalhães que vos fala. Minha gente, nós estamos fazendo esse caminho do Antigo Testamento. Hoje estamos nos Números, entramos a semana passada nesse livro, e hoje nós estamos diante de uma contestação, uma reclamação que não é justa. Maria e Arão reclamam de Moisés, brigam, querem ser, vamos dizer assim, do mesmo nível de Moisés. E Deus chama aqueles lá na tenda e diante de Deus. E ali, Deus, em outras palavras, puxa a orelha deles, né? Como vocês querem fazer isso? Em outras palavras, quem te deu autoridade para vocês rebaixarem Moisés? E diz a passagem que Deus se retira. Se Deus retira, se Deus sai, o mal chega. Não é Deus que manda na vida de Maria, claro que o escritor sagrado aqui colocou quase que assim, mas ali a saída de Deus está falando: eu saí de perto de você. Então quem está perto é o mal. Assim acontece também lá quando o povo começa a reclamar que Deus sai de perto e chega às cobras e começa a picar o povo, não é isso? Porque o povo tinha feito uma escolha. Aqui também, Maria tinha feito uma escolha, reclamar. E se ela estava reclamando de Moisés, ela também estava reclamando de Deus.
porque para eles era o mais fácil estar lá, como eles dizem muitas vezes, estar lá no Egito, onde nós comíamos, nós bebíamos de graça. Isso estava no coração deles também. É tanto que quando Moisés sobe ao monte e demora, a semana passada nós ouvimos isso, ou retrasada, eles e Arão faz um bezerro de ouro. E Arão é aquele que estava perto de Moisés. Olha o que ele faz. E hoje eles estão contestando a autoridade de Moisés. Como brinquei esses dias, vamos pular para um ano de 2025. Sabe que ano é esse? Que nós estamos vivendo, né? Quantas vezes a gente contesta a autoridade da igreja? Quantas vezes a gente diz, eu aceito isso, mas isso aqui eu não aceito? Quantos que se dizem católicos, que não são, que dizem, eu aceito tudo, mas eu concordo com o aborto. Eu já ouvi isso várias vezes, viu? Eu concordo com isso da igreja, mas isso aqui eu não concordo. Quem foi que te deu autorização para você concordar ou não? Você é livre também para concordar ou não, né? Mas eu te digo, você não é católico, cristão católico, porque você está dizendo algo contrário à palavra de Deus. Porque a igreja só faz anunciar a palavra de Deus, mostra, leva o povo a caminhar naquilo que é a vontade de Deus. E quem sou eu para chegar e, vamos dizer assim, né? 2000 anos de história, eu achando que eu sou tal e vou reclamar da igreja. Quem guia a igreja é o Espírito de Deus. E quem sou eu para brigar, querer ser mais do que o Espírito de Deus? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Porque está ali acostumado com o padre na sua paróquia e de repente muda o padre. Não, porque o outro padre dava mais abraço na gente. Esse padre é mais quieto, eu não gosto dele. Ué, é o jeito do padre, né? Se todo padre fosse igual, nossa senhora. Eu tenho o meu jeito próprio de ser. O outro tem um jeito dele próprio de ser. E ninguém vai querer que eu seja igual ao padre fulano, cicrano. Por que não? Porque o nome dele já é diferente do meu, não é? Meu nome é Padre Sandro. O outro lá tem outro nome. O outro tem outra família, outro tem outra coisa. Pode ser até do mesmo carisma chamado Canção Nova, como nós somos aqui. Mas cada um tem o seu jeito. Já pensou que nossos irmãos, tem alguns irmãos da comunidade aqui, fosse todo mundo igual? Não, isso não é riqueza. Isso é padronizar. E Deus não padroniza nada. Deus faz diferente mesmo. Porque com um jeito de um jeito do outro, aí está a riqueza da igreja. Um padre é mais sorridente, o outro é mais calminho, o outro é mais falador, o outro é mais de construir, não é? Às vezes vai um padre que gosta de construir, quebra a igreja, constrói de novo. Mas muitas vezes a gente só fica ali olhando. O que é que aquele padre está fazendo de errado para eu poder fuxicar, contestar, para mostrar que ele não é santo. E não é mesmo não, viu? Não é santo. E o pior, ali é o padre. Quanto mais quando o padre está dizendo, né? Que a gente leva para um grau maior. A igreja. O que é que esse bispo está falando? O que é que essa igreja está querendo que eu viva? Eu não vou viver, eu não concordo com isso. Olha que autoridade, hein? Repito, quem que guia a igreja? O Espírito Santo de Deus. Se eu estou contestando aquilo que a igreja está ensinando, eu estou contestando quem?
Arão e Maria estavam contestando Moisés, e Moisés só estava trazendo aquilo que Deus estava fazendo, falando para um povo, mostrando o caminho que o povo deveria seguir. Se eles estavam contestando Moisés, eles estavam contestando quem? Por isso que Deus se retirou. Que Deus não se retire da nossa vida, pelo amor de Deus, viu? Cuidado! No evangelho de hoje, nós temos esse acontecimento. Jesus faz um milagre, como a gente ouviu aqui logo no início, as pessoas comem, e Jesus já dá uma ordem para os discípulos: vai, atravessa, vai à frente que depois eu vou. Vou aqui despedir do povo. Só que ele não se despede só do povo, ele faz outra coisa. Ele vai rezar. Ele vai estar sós com Deus. E olha, quantas vezes a gente vê essa coisa, né? Jesus que se retira para rezar, para estar com Deus. Eu gosto de dizer assim para o povo: Jesus precisava disso? Se ele era Deus, não é? Mas ele estava só com Deus. Já é um ensinamento para a gente. Já é algo diferente que está acontecendo aqui. E aí, que os discípulos pegam a barca e vai. Já estava longe, como diz aqui, da margem. E olha que hora também, né? Pelo amor de Deus. Olha a hora que Jesus vai andar andando pelas águas ainda. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Ele vai andando sobre as águas, os discípulos estão lá na barca, tadinhos. Eu falo tadinho porque se eu fosse eu também estaria com medo, viu? Porque uma pessoa andando sobre as águas, 3 horas da manhã. Hoje a gente olha a história, desde quando a gente é pequenininho, a gente vai ouvindo a história, e a gente fala assim: nossa, mas que discípulos medrosos, eu também teria medo aí. Ou você não? 3 horas da manhã, a pessoa andando sobre as águas, você nunca viu aquilo na vida? É óbvio que a gente ia ficar com medo. Só que eles desesperaram, começaram a gritar, mas algo deveria acalmar o coração dele, quando Jesus disse: sou eu. Essa palavra precisava entrar no coração deles, porque quem disse isso lá na montanha para Moisés foi o próprio Deus. Fale que eu sou, te enviou. E eles precisavam acreditar. Como sempre, Pedro: se é tu mesmo, Senhor, que eu possa ir andando sobre as águas. Ainda fala o que ele quer fazer, viu? Venha. E foi. Só que aí, diz aqui a passagem bíblica, quando ele sente o vento, ele começa a afundar. Que fé fraca que Pedro tem, mas que nós também temos, hein? Quando acontece uma coisinha pequenina, o vento, ele sentiu o vento, ele começou a afundar. Ou seja, ele tirou a visão de Jesus e olhou o que estava acontecendo. Quantas vezes acontece isso conosco? Estamos ali na fé, caminhando, dando passos, de repente acontece uma bobeirinha, desculpa o padre usar esse termo, e a gente já se desespera. E aí ele já grita: Senhor, salva-me. Salva-me. Esse salva-me aqui não é só tirar ele lá da água, não. É o salva-me da vida eterna. Que esse grito de Pedro ressoe em nosso coração hoje, em tudo aquilo que a gente for fazer. Que a gente possa caminhar hoje, olhando para Jesus e sabendo que Ele é o meu Salvador. Que Ele é Deus, que Ele que tem autoridade sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Essa palavra, Senhor, salva-me, precisa estar dentro do meu coração e saber que Ele é o Salvador da minha vida. Que nesse dia o Senhor nos ajude a caminhar
pelas dificuldades da nossa vida, a caminhar pelas situações que vão acontecer, mas não tire os olhos dele, certinho? Olhe para ele, porque se a gente tirar os olhos dele, a gente afunda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.